Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Meus queridos e minhas queridas, a palavra de Deus nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo. Nos fala isso a respeito da identidade da pessoa e da revelação de Deus. Mas eu queria aproveitar esse mote para aplicar sobre o conhecimento que nos faz capazes de transformar, agir e sobreviver no mundo moderno. E aqui em nossa sociedade isso vem através da educação. Hoje o nosso convidado, ele é o nosso principal patrocinador do programa Controverso já há um certo tempo. Era o Instituto Tecnológico Avançado e hoje se transformou na Faculdade Tecnológica Falcão, diretor-geral Pedro Luiz Pereira Neto. Seja bem-vindo, Dr. Pedro Luiz. Obrigado, Dr. Giovanni. É uma honra estar aqui. Acho que depois de muito tempo, estamos aqui junto, eu e você, nesse programa, o programa Controverso. Um programa que você vem incentivando e apoiando financeiramente já há bastante tempo. Algumas ideias, mas estamos aqui. Acredito muito no programa, é um programa que cada vez mais vem crescendo e eu creio que vai ser sucesso. Doutor Pedro, eu te conheço há mais de 20 anos. Conheço sua família, conheço seu pai, conheço sua história. Mas eu acho que para a gente poder ter uma compreensão de tudo que a gente vai conversar sobre qualificação profissional, sobre o jovem peitando o mercado, construindo sua própria história, ou até mesmo o homem maduro que resolve empreender, agir, acontecer, nós precisamos entender um pouquinho quem é Pedro Luiz, da onde veio, qual é a sua história, né? É uma história... Queria que você... Controversa. Eu queria que você usasse nossas câmeras aí pra gente entender e te conhecer um pouco melhor. Você tem quantos anos? Eu tenho 41 anos, sou goianiense, mas muito pequeno, com a minha família, nós fomos para São Paulo, onde eu tive grande parte da minha infância. Mas sou de uma família evangélica, meus pais são missionários, foram missionários por muitos anos na África, em Portugal, e eu tive com eles um período na África. E lá eu pude perceber muita coisa, aquilo que me faz hoje até pensar e repensar no que nós trabalhamos hoje na área educacional. A gente fala da África, dá a impressão que é um lugar único, né? E a África são vários e vários universos, né? Aonde exatamente na África que você esteve? Nós moramos em Angola, logo após a Guerra Civil, em 94, 95. Depois de 96 a 98, na Namíbia. Você, seu pai, sua mãe, e você tem uma irmã. Minha irmã. Foi sua adolescência, foi sua juventude? Foi o início, final da adolescência, começo da juventude, né? Eu voltei para o Brasil com os 18 anos já para finalizar o ensino médio e começar o ensino superior. Aonde que essa experiência, Pedro, ela impacta no seu projeto educacional de hoje, que é o objetivo nosso aqui de conversarmos? É muito interessante, Dr. Giovanni, porque há exatos 8 anos atrás eu fiz um curso e esse curso me remeteu muito ao tempo que eu estava na África. No período que eu estive lá, principalmente na Namíbia, em Windhoek, que é a capital, eu estudei nas escolas lá da cidade, né, lá daquele país. E eu pude perceber uma diferença, apesar de ser um país da África, mas foi um país colonizado pela Inglaterra e ainda tinha uma cultura inglesa muito enraizada. A educação, apesar de ser um país onde não tem indústria, não tem muita... a parte industrial é zero. Naquele momento pós-guerra, né? Hoje ela não, isso na Namíbia. Namíbia, desculpa. Namíbia. Mas era um país onde era só comércio, indústria muito zero, muito pouco. Mas a educação ela era fundamental naquele país. Eu lembro, eu estudei o primeiro e o segundo ano do ensino médio. E lá, nesse período, a gente já estudava cursos técnicos dentro da escola. Eu fiz 2 anos de contabilidade, eu fiz 2 anos de administração
E um ano eu fiz de desenhos arquitetônicos, desenhos industriais. Mas isso é sua mãe, seu pai que te impulsionou? Não. Isso é grade curricular obrigatório na escola. Com o terceiro ano, lá tem até o quarto, você faz um trabalho de aptidão para desenvolver qual é a sua aptidão futura. Então já é feito isso em sala de aula, em ambiente escolar, para que você possa ser encaminhado futuramente para a sua área específica. E você tem condições, quem estuda lá tem condições de ir para a Europa, porque há convênios com universidades europeias. Eu não cheguei ao ponto de estar lá para ir para a Europa. Eu acho que meus pais também não deixariam. Na verdade, eu tive a oportunidade para o Canadá, mas a minha mãe achou que eu ainda era muito novo. Precisava de bolsa também, né? Precisava de bolsa. Mas, voltando lá para a Namíbia, existia um trabalho já com os adolescentes, início de jovens, com cursos técnicos. E eu percebi naquele momento que no Brasil não tinha isso. Eram escolas públicas, não eram escolas particulares. Deixa eu te dar só uma devolutivazinha pequena. Quando eu creio que eu devo ser 10 anos, 15 anos mais velho que você. Acho que 15 anos mais velho que você. Aqui no Brasil, eu estudei num colégio chamado Colégio Objetivo. Uma vez por semana, nós íamos para um centro educacional de esporte. E lá nesse centro, a gente tinha bastante atividade física. Nós tínhamos uma aula que era uma aula profissionalizante e até então eu acreditava que eu queria engenharia, você acredita? Eu entendia que o meu caminho era o desenho arquitetônico, era construir, edificar, porque a minha mente é muito matemática, sabe? Assim, muito de construção de estruturas. Hoje eu entendo que na verdade eu sou mais estrategista, mais desenvolvedor de sistemas sociais. Né? E talvez isso tenha me confundido ali na meninice. Mas eu tinha também oficinas poderosas de redação. Então, hoje eu vejo que nada daquela questão do desenho arquitetônico me ajudou muito para agora, a não ser o meu raciocínio lógico. Sim, Mas as oficinas de redação foram tremendas. De qualquer maneira, ajudaram a construir o que eu faço hoje. Mas isso também foi muito bom para mim, enquanto eu estive lá. Eu tive 2 anos de administração e 2 anos de contabilidade. Quando eu cheguei... Tem muito a ver com o seu desenvolvimento, né? A administração é administração em qualquer lugar do mundo. E contabilidade também é contabilidade em qualquer lugar do mundo. Lá nós tínhamos as noções básicas para que quando saísse do ensino médio, você já teria um caminho a ser traçado em qualquer local. Então, eu conseguia absorver esses conteúdos. E quando eu voltei para o Brasil, lógico, aí eu terminei meu terceiro ano, entrei na faculdade, me formei na faculdade, e quando eu saí da faculdade, eu já ingressei trabalhando na minha área, como na área, no serviço da advocacia, enquanto eu não tinha a minha carteira da UAB, mas eu já tinha toda uma noção administrativa e contábil que auxiliava onde eu estava. Pedro, você é advogado, essa advogado. É a sua atividade de formação é advocacia, você trabalhou em escritório jurídico a vida quase toda, né? Sempre foi no escritório jurídico, desde o estágio. Sua esposa é advogada, conselheira da Ordem dos Advogados, foi diretora de Escola Superior de Advocacia, você sempre próximo, né? Você redige contratos, você teve ações, etc. Mas o que foi que te atraiu tanto aí para você desenvolver e puxar mais essa parte de administração e contabilidade? Foram os desafios da nossa geração. Eu costumo conversar muito também com a minha esposa. Advocacia. A esposa do Dr. Pedro é a advogada, conselheira estadual, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Tatiana de Vizes von Krieger, com quem eu trabalhei durante 16 anos, né? Pessoa formidável. E o que eu quero dizer é que hoje o advogado
ele também é um empresário, um empreendedor. A advocacia, ela é um dom, é uma ciência que nós desenvolvemos, né? Um desenvolvimento de teses, de defesas, mas também o advogado, ele tem o seu lado empreendedor. Então não é só a advocacia, nós temos o nosso lado empreendedor. Nós temos inúmeras situações que nós vivenciamos no dia a dia, que muitas vezes não tem nada a ver com a advocacia, mas nós temos que desenvolver, tá ali na nossa mesa, são oportunidades de inovação. E como você faz a ponte desse advogado para o empresário de educação? Qual que é a sua contribuição para isso? É só ganhar dinheiro? Não, na verdade, há uns 3, 4 anos atrás, em uma das visitas que nós tivemos pelo MEC aqui na faculdade, eu falei um pouco de mim para os avaliadores. E nós temos inúmeros alunos, trabalhamos com cursos online, EAD, desde 2014. E uma das grandes vontades que eu tenho, não só eu, mas também os meus sócios, toda a nossa parte de direção, é desenvolver um trabalho social. Seja ele aqui, seja num local onde eu tenho muito amor, que continua sendo a África. Até comentei hoje que se eu pudesse eu voltaria. Mas um serviço social. Mas me perguntaram, mas você é um empresário? Sim, eu sou empresário. Sou empresário, continuo sendo empresário, mas eu tenho certeza que eu consigo desenvolver um trabalho social. Qual é o problema que você visualizou que você consegue ser um diferencial no teu projeto pedagógico, no seu projeto discente, acadêmico? Tocando novamente nesse ponto, quando eu saí da África e vim para o Brasil, eu vim com uma outra mentalidade que muitos amigos meus não tinham na época. Eu vim para o 3º ano e eu já tinha uma mentalidade de trabalho. Muitos colegas meus não. Quando eu iniciei a minha faculdade e chegou ao ponto de estágio, eu virei para o meu pai e falei assim, não, eu não quero fazer qualquer estágio. Eu quero fazer um estágio onde eu possa crescer. Porque senão, tem muitos amigos meus fazendo estágio. E vai lá, pega uma cartinha do advogado, assina e entrega para a faculdade. Isso não é aprendizado. E o que acontece, principalmente conosco que forma no direito? No dia da formatura, no outro dia nós somos o quê? Desempregados. Nós não podemos nem utilizar mais a carteirinha de estagiário da OAB, porque não tem mais validade. E precisamos fazer a prova da ordem para poder trabalhar. Enquanto isso, nós somos bacharéis em direito. E com a geração atual, o que nós temos percebido, nós, os professores e coordenadores aqui da Faculdade Falcão, é que é um pessoal que sai da faculdade ou está na faculdade e não sabe o que fazer. No caso, para onde ir? Só cortando um pouco, doutor. Se você pegar qualquer estudante universitário, a grande maioria, se você chegar no 6º, 7º período e perguntar, o que você está fazendo aqui? Muitos vão dizer, não sei, só preciso formar. Ou seja, vai terminar a faculdade e ainda vai ficar sem saber o que fazer. Por quê? Eu sei, eu não vou falar que eu tenho a palavra final, conhecedor, mas existe uma carência nas faculdades, que é o desenvolvimento de um trabalho junto aos alunos para realmente saber qual é a aptidão. Eu estudei numa instituição em São Paulo que desenvolvia o aluno desde o primeiro dia de aula até o último para fazer concurso público. Que não é a sua meta? Não era a minha meta. Mas todo mundo entrava naquela instituição e desde o primeiro dia de aula, os professores direcionavam, lógico, tinha toda a carga, todo o sistema pedagógico era dado. Se o aluno quisesse sair dali advogado, empresário, sairia. Mas
todos que estavam ali em busca de concurso público já saía apto a fazer concurso público. Exame da ordem, fazia no 7º período, já estava passando. Ou seja, já não era um tabu. O que eu vejo hoje é que muitas faculdades não trabalham isso no âmbito acadêmico, com os seus discentes. Desenvolver os alunos para abrir a mente, pensar fora da caixa e desenvolver um trabalho já dentro da própria faculdade. Fazer um grande hub de trabalho com os alunos. Fazer com que, quando o aluno ele finaliza, mesmo que ele seja advogado, engenheiro, médico, hoje a medicina é uma outra relação de ensino, mas engenheiro, advogado, administrador, pedagogos, podem sim sair da instituição já empresários, já com a mentalidade inovadora. E é isso que nós queremos implantar e estamos implantando aqui na Faculdade Falcão. Você falou que você conversou com seus pais e tal, de que você queria desenvolver no estágio antes de formar. Isso você já estava aqui em Goiás já? Não, eu estava em São Paulo. Em São Paulo? Eu estava em São Paulo e tive a oportunidade de voltar para Goiânia para ingressar no estágio. E foi bom o estágio? Foi bom. Meu mentor e companheiro de quase 20 anos, a minha toda a trajetória de profissional, de intelectual, veio do Dr. Giovanni. Calmo, tranquilo, pouco exigente. Tranquilo. Foi um passeio, né, doutor Pedro? Não, fui muito tranquilo. Alguns amigos meus podem depois dar pequenos relatos quando ver essa entrevista. Eu e o doutor Pedro Luiz, nós fomos da mesma igreja, né? Eu sou, hoje, continuo ainda na Fonte da Vida. E durante, acho que 4 anos, né? Foi o tempo seu de formação na faculdade, nós tivemos a oportunidade de crescermos juntos. Eu também cresci muito vendo você, sua juventude, sua força. E eu acho que ele foi meu segundo estagiário, né? E não vou dizer que foi o melhor deles, porque a sua esposa também foi. Você vai criar crise familiar. Vai criar crise familiar. Mas, Pedro Luiz, sem querer puxar a sardinha, o mecanismo que nós utilizamos da nossa experiência conjunta, ela trouxe para você agora nesse ponto profissional alguma diretriz? Porque eu fui criado também dentro de uma formação de que a gente vai aprendendo enquanto vai fazendo, né? E foi assim que eu creio que a gente trouxe esse espaço para você. Mas existe algo a acrescentar. Nós trabalhamos já há quase 20 anos juntos. E foi muito assim, vamos crescendo e fazendo conforme estamos andando. Vamos trocando pneu na medida que vai viajando, né? Mas eu lembro muito bem, em 2 situações. Em 2013, nós tivemos que romper. E não podíamos mais fazer da forma que nós estávamos fazendo. Vai fazendo e vamos ver o que vai dar. Não, precisava de projeto. Paramos e desenvolvemos um projeto. E também em 2018 para 2019. Foi quando nós projetamos a transformação do nosso Instituto Educacional para a faculdade. E nós estamos trabalhando em cima desses projetos. Nós não estamos somente trabalhando e ver o que acontece. Nós estamos consolidados em projetos e fazendo com que eles, com as suas execuções, ver o que o mundo está determinando. Doutor Pedro, mas o senhor trouxe toda uma história de ensino à distância na África e também... Não, desculpa, o ensino à distância na África você não trouxe. Mas você mostrou a aplicação prática que você teve lá e a formação já voltada para o mercado, né? E outra coisa... Mas você ainda vai falar um pouco sobre o ensino à distância. Enquanto eu estava em Angola, não tinha escola, então eu estudei por uma escola internacional aqui do Brasil, no qual era enviado material para que eu fizesse as aulas em casa. A material era apostila mesmo, no papel, não tinha internet na época. E então eu fazia o material, fazia as provas e devolvia para a escola via
correios para que fossem corrigidos, e então eu tinha minhas notas. Então eu estudei por Sistema escola EAD em 1995. E o que eu acho que eu até comentei com algumas pessoas quando nós passamos pela pandemia. Muitas escolas assim, batendo cabeça. A escola, eu tenho dois filhos adolescentes e que passou pela pandemia, então isso é até algo interessante. Nós vamos ter uma crise educacional por causa da pandemia, por causa desses 2 anos que foram complicadíssimos e conturbados para os adolescentes. Professores deixaram de ser professores, viraram youtubers, porque tinham que ir para as câmeras, e muitos não tinham essa familiaridade. E com um sistema simples, dava para resolver e alcançar objetivos com a educação. Coisas simples, básicas, que eu vi lá em 96. Apostila, atividades e provas. Lógico, precisava do apoio dos pais. Os pais tinham que estar em cima. Porque eu tenho certeza, e muitos estão nos vendo, muitos alunos não têm ainda essa sintonia com o ensino EAD. Muitos adultos não têm ainda. E ligavam a câmera, o professor estava dando aula, muitas vezes o menino estava cabeça baixa, dormindo, nem na sala estava. E os pais tinham que trabalhar, muitas vezes o pai tinha que fazer alguma coisa ou outra, não tinha como ficar 24 horas ou naquele período com o filho. Pós-pandemia ou até mesmo durante a pandemia. Então houve sim um déficit educacional muito grande nesse período. E questões simples dava para ser resolvido. Qual a contribuição, Pedro? Nós temos 8 minutos. Qual a contribuição que você acredita que toda essa experiência... Você mostra uma experiência de um ensino remoto. Primeiro, a experiência da Namíbia. Ela te traz a aplicação prática de um conhecimento prático já voltado para que quando esse jovem fosse para a sociedade ele já pudesse atuar. Depois o teu ensino em Angola, em que o ensino veio de longe, por EAD, e você conseguiu vencer, conseguiu se estruturar. Tanto é que, gente, na época do exame de ordem que você foi aprovado, o exame não era unificado, e o Estado de São Paulo tinha um dos mais difíceis exames de ordem do Brasil, e você foi aprovado no exame de ordem de São Paulo. Sim. Né? 2007. 2007. Eu falo porque eu era conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente sabe que realmente o exame de ordem paulista era bem mais difícil, né? E você saiu bem pontuado. Então você teve uma boa formação, você conseguiu desenvolver... Talvez o estágio, né, foi como bom advogado. Então, você relata uma oportunidade de ser estagiário de um escritório onde te dava espaço, né, e construção. Tá, onde toda essa história desemboca na Faculdade Falcão, e qual é o problema que você enxergou agora, em 2023, que você acredita que toda essa sua contribuição e o seu projeto acadêmico vai conseguir solucionar? Hoje nós temos uma sociedade muito pragmática e temos uma questão onde não é desenvolvido, seja no aluno que está saindo do ensino médio, seja no aluno acadêmico de uma faculdade, a falta de entrega de ferramentas e conteúdos para o desenvolvimento de inovação. O Brasil é um dos países mais ricos de criatividade, de trabalho, desenvolvimento. Jogo de cintura, né? Jogo de cintura, não né? É aquele jeitinho brasileiro como todo mundo faz. Não. Tô falando realmente de... O jeitinho brasileiro fala um pouco de malandragem, de fingir que fez. Nós estamos falando de soluções mesmo, né? Que dá para fazer. O Brasil é um país muito grande. Pensar fora da caixa. Exatamente. O brasileiro pensa fora da caixa. É muito grande. O que eu vejo é que é muito pouco a entrega de ferramentas, de ensino
para o desenvolvimento desses jovens para o mercado na área de inovação. Hoje de manhã eu estava lendo uma portaria que saiu, foi entregue agora, vai ser entregue agora para o estado de Goiás uma verba. E sabe quanto desse total de dinheiro, mais ou menos os 13 milhões, vai ser destinado à formação? Menos de 5%. Cultura, 12.728.000. Eu também li para Goiânia, eu li a portaria. Para você ter ideia, só 733. Ou seja, menos de 5%, 6% ali para a formação. Quase tudo vai para o cara fazer, mas quem vai fazer? Quem vai fazer? Mas não tem dinheiro para formação? Quem vai formar? Sempre vai ficar na mão dos mesmos, dos poucos? Então é isso que eu falo. Hoje nós temos uma geração que muitas vezes pega tudo muito mastigado. Mas eu tenho certeza que a grande maioria quer desenvolver, quer inovar, quer buscar ferramentas. E aonde vai? A nossa metodologia hoje, nossa visão é realmente entregar para os nossos alunos ferramentas para serem inovadores e empresários, empreendedores, mesmo antes de sair da faculdade. Como é que você imagina isso? Desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula, o que nós queremos trazer, juntamente com os nossos professores, é desenvolver casos concretos. Como é que aonde eu aplico isso, né? Onde nós vamos aplicar. Eu tenho certeza que você que está nos vendo, o jovem, tem uma necessidade na sua região, no seu bairro. E muitas vezes a gente espera no setor público, a gente espera alguém para poder fazer. Por que não você? Por que não você ser um inovador, ser um empreendedor e desenvolver isso? Ah, mas eu não tenho faculdade. Isso aí é tranquilo. Vem para Falcão, a partir do primeiro dia a gente quer desenvolver em você esse lado inovador, esse lado empreendedor, com trabalhos concretos, com casos concretos, com ferramentas, para que você possa desenvolver cada dia mais, não ficar somente na cadeira da faculdade, do curso, mas receber ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Você que já trabalha, por que um administrador e um pedagogo não podem desenvolver algo em conjunto? É isso que você chama de hub educacional? Aí é um coworking. Coworking é onde a gente tem inúmeros pessoas profissionais de vários segmentos que podem ali combinar. Podemos, nós vamos, esse é projeto. Digital ou físico? Físico, digital. Mas eu acredito que o físico ainda ele consegue trazer uma objetivação melhor. Mas nós temos todo um projeto EAD. E a gente quer trabalhar em todo o Brasil. Esse é o nosso planejamento. Vira, anuidade, vira pé e mão. Vira escova, vira corte no salão. Anuidade, vira vacina, que vira saúde e saúde predomina. Anuidade, vira locação, no céu vira convite e mais animação. Anuidade, vira escritório, que compartilhado vira mais evolução. Casag vira mais, é vantagem pra advocacia de Goiás. É mais benefícios, é Casag vira mais. Vira, Casag movimenta as oportunidades, movimenta e amplia as possibilidades. Casag vira mais vantagens pra advocacia de Goiás. É o programa da Casag. Casag vira mais. Vira mais, um programa da OAB Goiás por meio da Casag ESA, de benefício ampliado para toda a advocacia. Mais possibilidades em todo o estado. Confira onde usar o Casag ESA Vira Mais, um programa OAB e Casag, impulsionando e acolhendo a advocacia. Vira, Casag vira mais. Vira. Pedro, que tipo de pessoa está te assistindo e que ele deveria falar assim, poxa, eu preciso entrar em contato com esse cara? Como é o perfil do aluno que você gostaria? Aquele que quer desenvolver, aquele que quer crescer, aquele que não quer ficar na mesmice,
sair da faculdade e arrumar um emprego. Não, não é isso. O Brasil não precisa de mais empregados, apesar de ter... Os empregados são essenciais. Os empregados precisam de emprego, né? Mas precisa de emprego porque você não seja um empreendedor. O empreendedor. Não queira simplesmente fazer uma faculdade para poder ter um emprego. O que a gente mais vê são propagandas. Faça o seu curso aqui e saia empregado. Não, gente, pelo amor de Deus. Faça o curso e saia um empreendedor. Ou seja, faça um curso aqui e peita o mercado. Peita o mercado. Tem espaço para todo mundo. Se você tem uma situação, uma dificuldade na sua região, cria a solução para aquilo. E isso nós queremos entregar para os nossos alunos. É realmente desenvolver algo para a sua sociedade. Deixar de ser empregado e ser empregador. Ah, mas o Brasil é muito difícil, é muito imposto, burocracia. Meu irmão, aonde você for no mundo vai ter isso. Pedro, tem um outro detalhe também. Eu acho que quando o cidadão ele pensa em ser empregado, ou pensa em ser servidor público, ou seja, ele não quer estar na responsabilidade de gerar a produção, né? Mas de contribuir com o processo, isso é justo. Ele não está muito preocupado com os efeitos de por que o imposto é alto, por que tem essas dificuldades. Quando o cidadão ele passa para o outro lado do balcão, ele é o empreendedor, ele é o cara que tem que fazer a inovação, ele é o cara que vai pagar as contas finais, ele começa também a questionar a sociedade, não? Esse espírito questionador e propositivo também vai ser trabalhado na Faculdade Falcão? A possibilidade de entender a sociedade como um sistema complexo? Se nós não entendermos, como que vamos agir? Nós temos que entender a sociedade, temos que fazer conforme as leis assim manda, mas nós vamos ter mais força para desenvolver uma mudança. A gente pega hoje as startups. Startups começam hoje totalmente desburocratizadas, com um índice de retorno muito alto. Por quê? Porque é desburocratizado, porque o imposto ainda pega pouca parte dos produtos. Aí vai crescer. Quando crescer é uma empresa. Então, para que possamos entender, precisamos empreender. Com o empreendimento a gente entende. E aí a gente consegue fomentar mais empresas, fomentar mais empregos. Eu acredito que seja isso. Pois é, Pedro, mas quando eu, lógico, antes de entrevistar, dei uma checada no que você está oferecendo na tua faculdade. A Faculdade Falcão, ela trabalha basicamente com administração, basicamente não, ela trabalha com administração, pedagogia, RH, né, recursos humanos e logística. Né? Achei muito ambíguo. Você fala muito de tecnologia, você fala de inovação, você fala de peitar o mercado, mas os cursos, eles são ambíguos. Eles são tanto muito para a área do direito público, né, para atender RH, logística, pedagogia e até mesmo administração, você atende o meio público quanto o meio privado. Parece que você está com um pezinho ali no público, né? Mas o que não é tão peitar o mercado assim. Mas aí, por que a área de inovação precisa ser algo tecnológico? São duas coisas completamente distintas. A gente pega inovação, todo mundo acha que tem que desenvolver um novo Jobs. Não é isso. Steve Jobs. Steve Jobs, né? Não é isso. Quantas... vamos pro lado da área pública. Qual é a porcentagem de saneamento básico que nós temos no Brasil, em Goiânia? Acho que parece que 60% dos lares brasileiros parece que não tem saneamento básico. Acho que é isso, não sei se eu estou errado, tá? Mas acho que é altíssimo. Trabalhos e projetos de saneamento nós temos? Milhares. Por que não é utilizado? Porque são muitas vezes inaplicáveis, né? Ou o recurso não chega. Ou falta de inovação.
Quantas áreas faltam água potável? Então, com o desenvolvimento, com um trabalho bem feito de um administrador, por que eu não posso desenvolver essa inovação para isso? Por que pedagogo tem que ser professor e não pode ser dono de uma escola com um administrador? Por que o RH tem que ser RH e não ser dono de uma grande empresa de gestão? É isso que nós temos que mudar. Por que um advogado, quando for, tem que ser advogado? Ele não pode ser um advogado empreendedor? Com empresas? Lógico, respeitar o código de ética. Mas é justamente isso. Inovação não é só tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é softwares. De informatização. Criar um aplicativo. Não. Criar soluções simples e rápidas para a sociedade. Na educação, no RH, né, uma maneira de fazer chegar rapidamente a formação do servidor. Há um tempo atrás eu fiz um MBA e naquele MBA de empreendedorismo e tudo, a gente foi desafiado a fazer aplicativos, criar aplicativo. E até então não tinha no Waze como colocar buraco. Quando você passa um buraco, agora você consegue colocar lá no Waze que ali naquele local tem um buraco. Até então não tinha. Eu não sei se foi dali que surgiu. Mas nós trouxemos uma ideia como essa. A gente sabe que Goiânia tem muito buraco. Eu mesmo já perdi uns dois pneus assim. Quantos? 2. E olha que eu ando devagar. Eu gosto muito do prefeito e gostava muito do prefeito anterior também, então eu não vou comentar. Não, prefiro não comentar. Mas por que não? São soluções simples. E não precisa ser na área tecnológica. Eu tenho administração, pedagogia. Por que não os dois combinados para desenvolvimento de uma inovação na área educacional? Nós temos logística e recursos humanos. Por que não podemos ali trabalhar com os alunos num hub para desenvolvimento de novas ideias, ferramentas, que pode ser aplicado tanto na área privada, com empresários e empreendedores, como também no setor público, por que não? Pedro, chegamos no final do programa, eu queria ouvir você dentro da sua perspectiva. Nós tivemos agora um período onde muitos educadores reclamam da falta de investimento, empresas também de educação, você deve ter sentido um pouco isso. Não sei se tudo se deve à questão da pandemia ou se tem um pouco a ver com visão, né, de exploração de como a educação deve acontecer. Mesmo antes, quando nós tínhamos ainda um governo anterior, mais à esquerda, havia a fala de padre educadora, mas nós não tivemos muito essa percepção. O que você espera, não só como empresário, né, da educação, esse é o nosso encerramento, mas também para esse jovem que está nos assistindo, essa pessoa que quer acreditar, quer investir, quer ficar no Brasil, quer se qualificar e quer tentar peitar o mercado, ou como um empreendedor ou ainda como um empregado, um componente, um colaborador. Eu continuo acreditando no Brasil. Hoje, aqui no Brasil, tudo que a gente faz dá certo, independente do governo que está atuando, se é da direita ou se é da esquerda. Porque nós devemos continuar. E para continuar, precisamos estudar. A pandemia, ela quebrou vários paradigmas, principalmente na colocação do EAD no âmbito educacional. Antes da pandemia, ainda existia um certo preconceito. Durante a pandemia, teve que ser quebrado. E hoje, nós temos a educação à distância muito bem colocada. Não só na área educacional, mas também na área empresarial. Em todos os âmbitos hoje, o EAD, as videoconferências. Então, hoje, o que nós queremos é desenvolver uma sociedade, jovens, prontos para o mercado, para peitar o mercado, para ser um empreendedor, para ser um inovador da sua sociedade. E isso a gente consegue colocando
o aluno, colocando os jovens para pensar, desenvolver casos concretos, casos que deram resultado. E é isso que nós queremos desenvolver a partir de agora. Com a Faculdade Falcão, com ferramentas, com professores, trazer para a sociedade um estudo realmente produtivo, onde vai abrir os olhos dos jovens e saber utilizar as melhores ferramentas. É isso que nós queremos. É isso que eu quero entregar. Essa vontade de poder dar para os alunos as melhores ferramentas, a melhor educação, prepará-los para o mercado. E você permanece conosco, você está no lugar certo.